Boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025. Estamos no nosso dia de fazer a prece, de gratidão, de devoção, de doação. E depois o estudo, um pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então fechar nossos olhos, agradecer a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, aos nossos mentores, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Agradecemos pelo dom da vida, por tudo que somos, por tudo que temos. Sabemos que o mundo está doente, as pessoas estão passando por dificuldades, todos, mas que possamos ter a alegria de viver, a vontade de enfrentar, de nos superar e poder avançar, tornando-nos um pouco melhores. Que dessas preces, após o estudo, possam todos receber, os necessitados, que recebam tudo o que necessitam do corpo, da mente e do espírito e possam refazer saúde, a mente, o equilíbrio emocional, que todos sejam amparados, o que rogamos, graças a Deus. Estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos no capítulo 4. Hoje vamos falar no item 21, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação, sem aviso, as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente que Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte, cheio de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos, plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Não funciona bem assim, né, meus amigos? É duro, é difícil, quase nunca entendemos, e não é para entender, é para apenas acreditar em Deus, que é o nosso Pai maior, que faz tudo dentro da programação daquilo que for melhor na circunstância, aquilo for melhor. Muitas vezes os jovens que vão em terra idade, partem para a espiritualidade, muitas vezes eles vão porque já cumpriram aquele período que precisariam para completar uma atividade, uma tarefa, ou um aperfeiçoamento de reencarnações passadas. Isso nos encarne natural, né? Não provocado. Outras vezes, Deus permite que pessoas jovens que estão no mau caminho, que para não ferir, não piorar a situação das mamães, dos papais, dos amores, e para não piorar o seu prontuário espiritual agravando suas faltas, permite que eles sejam antecipados dos desencarnes para não piorar a situação. Independente do caso a caso, e aí então falando uma infinidade de possibilidades, sempre Deus está acima de tudo, e Deus tudo sabe, e sempre tem uma finalidade, sempre tem um objetivo, e que não nos é dado nesse momento saber. Continuando, humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima da terra, da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes vem o mal. Ao contrário, é melhor, para ficar mais fácil saber.
Nem sempre aquilo que acontece de mal nas nossas vidas é um mal de fato. Muitas vezes é um bem, muitas vezes é uma proteção, muitas vezes é amenizar as situações que poderiam acontecer. Então, nem sempre quando a gente vê uma situação catastrófica ou um mal, é um mal de fato, porque Deus não quer o nosso mal. A sábia providência aí, onde credes ver a cega fatalidade do destino, por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Nós temos essa questão de humanizar Deus. Quando faz a imagem de Deus, o velho barbudo, mostra a nossa inferioridade de querer que Deus seja a nossa imagem e semelhança, e também nos atributos, e não é verdade. Deus é perfeito. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Não quer, né? Nada se faz sem objetivo inteligente, e o que quer que aconteça, cada coisa tem a sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Na reflexão que todos nós devemos fazer da vida, dos nossos dias, dos nossos atos, isso deveria ser um ato contínuo, por vezes nós podemos achar os percalços, os nossos erros, e podemos até tentar corrigi-los, que é prudente, é devido e seria o correto. Mas quando a gente pensa uma situação que aconteceu e não tem a resposta para ela, nós temos que levar em consideração a providência divina. É triste a dor, a perda de entes amados, os acidentes, as ocorrências, sim, mas se não for causado deliberadamente pelos nossos atos falhos, foi Deus que permitiu que fosse assim. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam famílias honradas, que partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício de Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida, ou das seduções que o poderiam arrastar à sua perdição. Aquele que parte na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que é o último não permanecer por mais tempo sobre a terra. Aqui tem os dois casos, né? Estamos aqui falando de mortes não provocadas. Tem aqueles que, se cumpriram o seu papel e os amamos e queremos a felicidade deles, deixem partir. E continuemos a nossa saga aqui reencarnados, e em breve, no tempo certo, nos reencontraremos. Não é justo a gente querer prender um passarinho na gaiola. Se chegou a hora de voar, chegou. E aqui ele também aborda aquilo que nós falamos anteriormente. Das mães, às vezes, deixam que partam antes do tempo determinadas pessoas que fizeram branquear os cabelos dos pais. Aí é uma morte prematura para não trazer mais desgostos para os pais, mais tristeza, assim como mais débitos para a sua vida, na medida que podem se seduzir e se arrastar para a perdição. É uma horrível infelicidade, dizeis que a vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele
que dela se vai, teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? É uma visão materialista, né? Sempre essa visão estreita que não pode se levar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Pois é, ninguém sabe. De repente, parte pelo merecimento, por ter cumprido e para poder gozar a sua liberdade e os futuros planejamentos para as futuras reencarnações, visando o aperfeiçoamento. Quem pode garantir que não teriam desgostos e amarguras se continuassem? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis a vida efêmera que arrastais sobre a terra? É esse peso. É o cálculo que a vida terrena, a vida material, é o máximo que a gente possa conseguir. E não, na verdade, muitas vezes, a gente se ressente daqueles que partem, independente da idade, dos amores, pela afeição que nós temos a eles, pela falta que nós vamos sentir, por não poder pegar, conversar, mas eles estão na plenitude da vida, na espiritualidade. E nós podemos conversar com eles e vamos nos reencontrar em sonhos, em desdobramentos, e vamos nos reencontrar quando nós partirmos também. Então a felicidade está na evolução, a evolução contínua das sucessivas vidas, e não nessa vida material. Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Verdadeira vida é espiritual. Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Obviamente, não é para a gente festejar, não é para a gente comemorar. Nós temos o nosso momento de luto e tristeza pela falta, mas acreditando em Deus, com esse conceito que eles cumpriram aquilo que cabia a eles e vão poder voar e viver mais felizes, é algo que poderia, se refletirmos bem, nos trazer alento, algum alento. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, que sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu velório corporal, mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam de uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Por mais difícil que seja, nós temos que nos pegar na fé, na crença que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, e sacudir a poeira e continuar a jornada, amando aqueles que estão aqui, amando aqueles que partiram, conversando com eles, rezando para eles, certo que eles nos ajudarão e nós os ajudaremos. Mas à medida que nós os evocamos, que nós clamamos pela tristeza, pela desgraça, pela injustiça e por aí vai, nós estamos levando tristeza para eles. Porque eles nos vendo triste, eles vêm até nós e ficam um pouco que presos às situações. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se perdirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações, que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas
que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, data da mensagem que ele mandou para que Kardec pudesse fazer essas compilações e essas elucidações tão importantes para nossas vidas. Vamos então fechar os olhos, elevar os pensamentos, uma luz muito forte, e essa luz a envolver cada um de nós. Que todos que estão assistindo, que assistirão, que todos que estão sofrendo nos hospitais, nas ruas, nas residências, nas emergências, hospitais, clínicas, manicômios, nosocômios, leprosários, presídios, onde tiver um só irmão nosso, sofrendo de dor, de tristeza, de melancolia, permita, Deus, que a caravana do Eterno Bem possa partir em socorro, levando limpeza, levando alento, lenitivos, que todas as cargas deletérias sejam afastadas e levadas terra abaixo, que todos os irmãozinhos desencarnados que porventura estejam atrapalhando, independente dos seus conhecimentos, que eles sejam afastados e retirados de cada ambiente e levados para hospitais do espaço. Que o ambiente seja completamente submetido a uma grande carga energética, que cada um seja submetido a uma diálise espiritual, aumentando o padrão energético, que nessa hora sejam magnetizados todos, em todos os centros de força, começando da cabeça, passando pela mente, pelo laríngeo, pelo gástrico, pelo cardíaco, pelo esplênico, básico, genésio, que todos os centros de força sejam desobstruídos, recompassados. Permita, Pai, que cada um receba, de acordo com a necessidade, do corpo, da mente e do espírito, que sejam feitas as cirurgias espirituais, as manipulações, as colocações de medicamentos para cada caso, e que todos possam se restabelecer, todos possam se levantar. Pedimos pelas irmãs que desencarnaram recentemente, Teresa Sampaio e Afonsina Sampaio, lá na cidade de Liberdade, em Minas Gerais, que elas sejam acolhidas, abraçadas, envolvidas, resgatadas, que tenham o fio de prata rompido e que possam serem alocadas em locais adequados para a evolução, para a proteção, para o amparo. Pedimos por Lucinéia José da Silva, que está no Hospital Conde Modesto, que cirurgiões gerais, vasculares, possam fazer as verificações, possam fazer as cirurgias, as manipulações de contenção, os medicamentos, e façam o máximo possível na circunstância, para que ela tenha saúde, que ela possa continuar a sua jornada em paz. Pedimos pela Anne, em São Paulo, que precisa de amparo, força, fé, coragem, proteção, limpeza, higienização, que o seu universo seja clareado, os seus horizontes despontem para oportunidades, que ela mantenha-se firme, fiel, corajosa, esperançosa e lute porque é apenas uma entre-safra. Pedimos pela Camila Vitória, que está sofrendo de insônia, muita agitação, que ela seja amparada por psicoterapeutas do espaço, que possam tornar as suas noites mais calmas, mais serenas,
num ambiente mais protegido. Pedimos por Aninha, que ela se restabeleça de sua saúde, que ela seja reenergizada, fortalecida, amparada, que tenha suas faculdades e canais bloqueados para que não recebam uma demanda demasiadamente pesada vinda do afã dela de querer fazer o bem para todos. Que ela seja protegida, envolvida amorosamente. Pedimos por pela família Alexandre Pereira, Cristina Pereira, Paula Pereira e Maria Lúcia Pereira, Lucila Pereira. Que o lar de cada um deles seja limpo e higienizado, que possa haver uma pacificação, que eles durante a noite possam ser reunidos, se abracem, que entendam a situação pelos quais estão passando, que relembrem os compromissos assumidos na espiritualidade e possam ter harmonização, paz, equilíbrio, fim de disputas. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por tudo, Maria. Obrigado por tudo, Deus nosso Pai. Gratidão por isso. Gratidão pela vida, por mais um dia, por mais um final de semana. Obrigado, Pai. Fique conosco, permitindo que nossos bons protetores, bons amigos espirituais, assim também o façam. Graças a Deus, muita paz a todos, muita fé. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz.